Nós estamos de volta ao vivo aqui na TV Com, são 10h47 agora. Você tem a temperatura de 26 graus aqui em Florianópolis e a sua participação aqui conosco pelo WhatsApp 9188-4044. O Wellington Santos, da Trindade, mandou aqui pra gente os cumprimentos aos convidados, porque ele diz que vocês explicaram muito bem a questão dos orgânicos, que para muita gente é um campo cheio de dúvidas, as pessoas não conseguem compreender. Então, parabéns aos representantes da mesa. O Roberto Ramos, ele pergunta como um agricultor pode produzir um produto orgânico de qualidade e mais barato. E aí eu vou voltar já com a Simone, que estava falando antes, mas para a gente pegar esse gancho e falar disso que ela, no começo, nos deixou bastante curiosos, saber como é que se tem no orgânico uma produção tão eficaz quanto na agricultura tradicional. Como é que se faz essa mágica? Então, assim, né, eu acho que é muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa, mas hoje eu vou falar um pouco do meu trabalho como consultora. Sim. E vocês vão entender daí no final a resposta pro telespectador. Há muito tempo atrás a gente começou uma agricultura orgânica, assim, com uma legislação que foi criada meio que às pressas, né? Aonde se permitia o uso de dejetos de animais bem compostados para se fazer a nutrição dessas plantas. Mas isso gera, com o passar do tempo e a sobreposição de uma camada em cima da outra no solo, isso vai gerando vários problemas que, na primeira produção, o produtor não sente, mas a partir da segunda, da terceira em diante, ele começa a perceber e ele começa a nadar e morrer na praia, porque ele nutre bem a planta no começo e no final ele colhe 30%, 40% do que ele plantou, porque aquilo gera uma enormidade de doenças, de pragas, que o excesso do nutriente que ele colocou lá no início, na base, lhe causa, né? O que na agricultura convencional não acontece, porque eles têm os formulados com as garantias exatas, onde um agrônomo pode fazer a conta e colocar isso dosadamente de acordo com o time que a planta vai precisando disso e vai dosando. E isso dá para o convencional um produto um pouco melhor, com menos problema de doenças e incidência de pragas, porque não acontece em excesso desequilíbrio da planta, desde que ele respeite aquilo. Mas mesmo assim, isso acaba acontecendo. No orgânico, com o passar do tempo, eu comecei a ir atrás de alguns insumos, buscar, até mesmo porque é a minha função em alguns projetos que eu toco, né? E eu fui buscando tirar os meus clientes desse padrão antigo de produção. Então, hoje a gente utiliza a adubação, basicamente feita com adubo à base de cama de aves, sim, só que bioestabilizado e compostado. Tem algumas empresas, inclusive aqui do estado de Santa Catarina, que fornecem esse adubo para eles com as garantias mínimas de NPK, aonde com essas garantias, com base de análise de solo, a gente faz um cálculo de acordo com a demanda da planta e a produtividade que a gente quer alcançar, e copia o sistema do convencional, porém com ferramenta orgânica, e vai dosando isso, porque o adubo ele vem processado e dá para o produtor a condição dele mecanizar essa lavoura. Sim. Né? O que antes não se podia, porque a cama de aviário é um produto muito difícil de se lidar e de se distribuir na lavoura. Fora isso, a gente também trabalha um produto que eu não abro mão no meu serviço, né? Nos meus projetos, são produtos à base do NIM. Um deles é a torta de NIM, que tem se mostrado assim com grande eficiência, tem se resolvido vários problemas de solo que a gente não tinha antes e tem dado uma alta rentabilidade para o produtor. A gente fez alguns testes em campo, onde a gente conseguiu até 40% de incremento na produtividade. Olha só. Usando a torta de NIM numa dose aí mínima junto a esse adubo de cama de aves. Sim. Misturado, aonde ela causa um start dentro da planta e essa planta se reequilibra hormonalmente e ela começa a emitir, né, como é que eu vou te falar? Ela começa a induzir mais florada, ela começa a produzir mais folha, ela começa a ter mais proteção contra ataque de pragas e de doenças, porque a planta do NIM dá essa condição para a planta que está recebendo ela, né? Sim. E fora isso também está acontecendo o controle de doenças fúngicas e bactérias causadas por fungos e bactérias no solo, como são a risoctônia, que é uma mancha que dá na raiz do morango,
né? A Housetonia, que é uma murchadeira que dá no tomate, a Rhizoctone é um fungo, a Housetonia é uma bactéria, que em determinadas situações do ano, pelos fatores climáticos, esse fungo, essa bactéria se prolifera, não tem como controlar, nem quimicamente não se consegue controlar. Sim. E com a torta geninha a gente tem conseguido um controle, assim, para não dizer 100%, 90% das áreas que estão sendo tratadas. Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo aqui, mas já que a gente falou da torta de Nim, muita gente certamente não conhece, como eu também não sabia o que era, fui olhar antes de começar o programa. O Carlos representa a empresa que é a Downin e trabalha exatamente com isso. Então, Carlos, em um minutinho, se a gente conseguir explicar o que é a torta de Nim, o Nim de uma maneira mais ampla, a gente vai para o intervalo. Olha, quando nós iniciamos a empresa, nós decidimos investir numa área de produtos que é internacionalmente conhecido como eco-friendly, né? Sim. Produtos amigos do meio ambiente. E começamos a estudar em 99, através de um dos sócios nossos, uma planta que é originária de Mianmar e da Índia, que chama-se árvore do Nim. Essa planta ela tem princípios ativos que são inseticidas, bactericidas e que são utilizados mundialmente como fertilizante, mas que o relato de países como Japão, Índia e França nos informavam o seguinte: olha, nós utilizamos ela como fertilizante, mas ela ela causa uma fitossanidade na planta e no solo. E nós fizemos esse investimento, pesquisamos a árvore do Nim. A torta de Nim é fruto da prensagem a frio do fruto do Nim. É um procedimento mecânico, não é para qualquer procedimento químico. Você pega o fruto, despolpa, abre a semente, tira entre aspas, o embrião, tritura, seca e serve isso na lavoura. Daí para frente o meio ambiente faz o seu trabalho. Obviamente, serve em quantidades adequadas. Claro. Qualquer coisa demasiadamente neste mundo é também prejudicial. Né? Então, essa planta existe no Brasil, porém com índices de princípio ativo extremamente menores, e nós temos toda a nossa produção na Índia, importamos isto e servimos ao comércio brasileiro. Legal. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouco com o último bloco do programa. Aí eu vou fazer aquela pergunta tradicional que eu sempre faço nos programas aqui no último bloco, e aí vou perguntar para a Leila e para a Patrícia, que não falaram agora nesse último pedaço do programa, que é a visão de futuro, né? O que elas esperam dentro desse contexto que a gente falou até agora, a cultura de orgânicos em relação ao tradicional. Será que a gente caminha para uma popularização, daqui a pouco uma inversão dessa proporção, mais orgânico do que convencional? Em 2 minutos, a resposta.